Boa noite a todos, é um grande prazer coordenar essas atividades na conferência e discussão do caso de hoje. Sou Arnaldo Lopes Colombo, professor médico infectologista, professor titular da disciplina de infecto aqui da Escola Paulista de Medicina, e é um grande prazer receber a presença do professor Márcio Nucci, professor titular de hematologia da UFRJ, consultor de diversos hospitais para infecção em pacientes com doenças malignas hematológicas e pacientes submetidos a transplante. É um hematologista que se descobriu infectologista e músico ao longo da sua carreira. Extensa produção literária na área de infecção em paciente imunocomprometido e, além da erudição na área específica, tem um senso e uma experiência acumulada à beira do leito muito grande para que a gente possa efetivamente estabelecer algoritmos decisórios no acompanhamento desses pacientes. Então, nossa ideia é abrir a atividade com uma conferência, então, até 40 minutos. O professor Márcio Nucci vai fazer uma fala sobre os desafios da escolha tratamento de aspergilose e, na sequência, poderemos ter algumas questões, vocês devem encaminhar perguntas pelo chat. Terminada a conferência, vejo algumas perguntas e a gente vai à discussão de casos. Já adianto que na discussão de caso nós teremos uma enquete, 3 perguntas, que vocês poderão votar. Nós vamos discutir com a audiência o produto dessa enquete e, ao final, mais um momento de discussão para aproveitar a expertise e a experiência do professor Márcio Nucci. Márcio, bem-vindo ao Infox Web Hall. Por favor. Obrigado, Arnaldo. Boa noite para todos que estão nos acompanhando. Eu me sinto muito honrado de ter sido escolhido para protagonizar essa sessão, que é uma sessão ao Dia da Aspergilose. Eu que tenho trabalhado com essa doença há bastante tempo, eu comecei a me interessar ou aprender mais profundamente sobre a aspergilose há mais ou menos 32 anos atrás, em Roma, quando eu aprendi a fazer diagnóstico ali no tempo que eu passei. De muito caso de aspergilose, com vários aspectos, né? E aí, voltando para o Brasil, fui consolidando ali a linha de pesquisa. Em 2008, a gente começou a fazer galactomanana no hospital. Em 2009, eu tive uma oportunidade de ouro, fui para os Estados Unidos e trabalhei ali com o Dr. Elias Anais, e a gente escreveu em como combinar a imagem inespecífica com galactomanana para fazer diagnóstico precoce de aspergilose. A gente escreveu como usar galactomanana para monitorizar rapidamente se o paciente está melhorando ou não. E depois, na última década, alguns estudos epidemiológicos que a gente fez no Brasil, colocando a aspergilose, colocando qual é a magnitude do problema aspergilose em paciente hematológico. Me sinto muito honrado em participar desta atividade. Então, aqui meus potenciais conflitos de interesse, eu vou dar uma pincelada rápida sobre a epidemiologia para a gente entrar nos parâmetros que eu costumo usar na beira do leito para escolher o tratamento. Primeiro, a pincelada na epidemiologia, que é desse estudo liderado pelo Arnaldo, de vários centros brasileiros, uma série de casos de aspergilose, que mostra que na pizza da esquerda, que a grande maioria dos pacientes com aspergilose vem da hematologia. Se você quiser trabalhar com aspergilose, vá para a hematologia, vá para a unidade de transplante, e você vê que não é simplesmente a hematologia, mas é leucemia aguda e transplante de medula. Tem outros grupos de risco que a gente tem apreciado, sobretudo na última década, com a
aspergilose associada à influenza, aspergilose ligada com as moléculas, as drogas-alvo, o CAR T-cell e, mais recentemente, a COVID-19. Mas, aqui no Brasil, a gente ainda tem um CAR T-cell muito incipiente, nós temos algumas considerações, umas questões, né, de difícil interpretação de testes diagnósticos em relação a essa entidade aspergilose associada à COVID, de forma que o paciente hematológico ainda é o principal hospedeiro que tem aspergilose. E nesse trabalho epidemiológico mais recente que a gente publicou, a Luciana Souza, da UERJ, agora em 2021, mostrando que 1 em cada 4 pacientes com leucemia mieloide aguda em hospitais públicos brasileiros tem uma doença fúngica invasiva e 15% dos 26, a maioria é aspergilose. Como também a maioria dos casos de doença fúngica invasiva em leucemia linfóide aguda é aspergilose, como também no transplante alogênico. Grupos de risco para a gente fechar a parte epidemiológica que emergiram e que eu convido você a ter uma atenção redobrada é com os inibidores da quinase de Bruton. E eu não estou falando só do ibrutinib. O ibrutinib tem vários trabalhos, eu selecionei só esse aqui, francês, de 33 casos, com 27 aspergiloses e 40% de envolvimento no sistema nervoso central. Tem vários outros trabalhos mostrando essa associação entre ibrutinib e aspergilose. No entanto, a despeito da expectativa que se tinha com os inibidores mais seletivos da quinase de Bruton, como o acalabrutinib e o zanubrutinib, que estão no nosso mercado brasileiro, que eles teriam, por serem mais seletivos, menos problemas, a gente vê nessas 2 publicações aqui de 2020 e 2021, 2 casos em 179 pacientes recebendo o acalabrutinib em primeira linha e 5 casos em pacientes recebendo acalabrutinib terapia de resgate. Então, fiquem espertos não só para o ibrutinib, como também para os outros inibidores da quinase de Bruton, acalabrutinib e zanubrutinib. Para a gente, então, passar para o tópico fundamental, que é tratamento, eu tenho 2 mensagens muito importantes antes da gente seguir adiante. Primeiro, que é que quanto mais precoce a gente faz o diagnóstico, a gente acaba surpreendendo a aspergilose com uma carga fúngica mais baixa e, portanto, o prognóstico é melhor e a duração do tratamento é menor. A gente vai ver dos guias 6 semanas de tratamento. Se você tem uma aspergilose com carga fúngica baixa, possivelmente você não vai precisar de 6 semanas para tratar essa aspergilose. Isso. Vou falar com ela. Ela está lá no carro, me esperando. Alô, gente. Quem tiver com o microfone ligado, desligue, por favor. Obrigado. Segunda mensagem muito importante. Nesses pacientes imunodeprimidos, a imunidade, a recuperação imune é fundamental. Então, se você, infectologista, é chamado para tratar uma aspergilose de um paciente imunodeprimido, bate um papo com o médico primário desse paciente e pergunta se existe uma expectativa de melhorar a imunidade dele. Por exemplo, o paciente tem uma leucemia refratária. Você diz, tem um plano para tratar essa leucemia? Se ele diz que não tem plano, muito provavelmente não tem nenhum papel de você tratar essa aspergilose, porque vai ser um exercício inútil de uma tentativa absolutamente infrutífera. Por quê? Os pacientes que têm neutropenia persistente ou que têm imunossupressão grave e mantida têm uma altíssima chance de falha terapêutica, incluindo o óbito. O que a gente tem de opção para tratar a aspergilose hoje? Vori, Isavo, Posa, anfobelipídio e combinação. Eu botei uma linha tracejada dupla no posaconazol,
porque a despeito de ter um estudo randomizado, bonito, que foi publicado no ano passado, validando o posaconazol como tratamento primário da aspergilose, ele foi um estudo feito com posa venoso, seguido de posa tablet. E, infelizmente, nós só temos no Brasil posaconazol solução oral, que eu não, particularmente, não considero uma opção razoável para iniciar o tratamento de uma aspergilose. Vamos passar bem rápido, só para memorizar esses estudos que validaram essas drogas. Vori versus anfobedeoxicolato, 20 anos atrás. E é impressionante que 20 anos depois, tem gente que está tratando aspergilose com deoxicolato por questão de falta de outras opções. É muito ruim isso, porque esse estudo mostra de uma forma muito clara que existe uma vantagem não só em termos de sucesso, como de sobrevida, desfecho nobilíssimo, favorecendo o voriconazol. E isso alçou o voriconazol como sendo a droga padrão para tratar uma aspergilose invasiva. Anfo-B lipossomal, eu já digo que das duas preparações lipídicas, Anfo-B lipossomal e complexo lipídico, o único que tem estudo randomizado é o lipossomal, mas, infelizmente, ele não tem contra o padrão ouro dessa época, que era o voriconazol. Eles fizeram um estudo comparando duas doses, que é interessante, porque existia uma ideia de que mais é melhor. E, nesse estudo, a gente vê que as taxas de sucesso e sobrevida não são significativamente diferentes, com 10 ou 3 miligramas por quilo de Anfo-B lipossomal, enquanto que a toxicidade renal e a hipopotassemia muito mais prevalentes em termos de 10 por quilo. Moral da história, a dose padrão para tratar a aspergilose com Anfo-B lipossomal é 3 por quilo. A dose padrão com Anfo-B complexo lipídico é 5 por quilo. Tem um estudo que deve começar esse ano de 2022, que vai comparar não é um azole, vai comparar Anfo-B lipossomal com uma nova droga no tratamento de aspergilose, o Lorofim, que é uma droga que inibe a síntese de DNA do aspergilos. Ali é um inibidor de pirimidina. É um estudo que vai partir agora em 2022. Quem quiser tiver mais interessado, vai no clinicaltrials.gov que vai achar esse estudo. O isavuconazol, nesse estudo de não inferioridade, se mostra não inferior ao voriconazol, com algumas vantagens de toxicidade, pele, efeitos visuais e toxicidade hepática, que eu acho que é talvez o grande atributo em termos de melhor perfil de segurança do isavuconazol comparado com o vori. Está aqui o posaconazol, um estudo também de não inferioridade, publicado agora em 2021, que mostra uma taxa de mortalidade semelhante dos dois grupos e mostrando um pouco mais de efeito colateral visual do vori, como é de se esperar, e mais hipopotassemia com o posaconazol em relação ao voriconazol. E tem esse estudo de terapia combinada, que foi um estudo, infelizmente, ele não mostrou nem que terapia combinada não funciona, nem que funciona. Por quê? Porque é um estudo de mortalidade que mostrou 8 pontos percentuais de vantagem para a terapia combinada, mas com P de 0,086, portanto, um P não significante. A despeito de ter uma vantagem de 8 pontos percentuais na sobrevida, a comunidade, eu diria que a comunidade de tratadores de aspergilose não se motivou, não ficou muito entusiasmado com esse resultado. E aí a gente vai para as minhas impressões bem pessoais sobre o que eu uso na beira do leito para tratamento para aspergilose. Então, o primeiro tópico que eu selecionei aqui é que profilático ele está recebendo. Então, se ele não estiver recebendo nada, ou se estiver recebendo fluconazol, ou se estiver recebendo mequinocandina, eu não tenho nenhum problema em usar um azólico ativo contra aspergilos, seja vori
o isavuconazol em primeira terapia. No entanto, se o paciente estava em profilaxia com voriconazol ou posaconazol, em respeito à premissa de que uma falha a uma classe terapêutica demanda pelo menos o início do tratamento com outra classe terapêutica, eu acho mais prudente começar com uma preparação lipídica de Anfo-B. Mesmo reconhecendo que eu tenho muita convicção que outros fatores que não resistência ao azólico foi a causa do escape de aspergilose em quem estava tomando vore ou posa. Eu digo, nível sanguíneo baixo de vore ou de posa, por polimorfismo genético no caso do vore, baixo compliance no caso do posaconazol, baixa absorção por mucosite, imunodepressão grave, paciente muito imunodeprimido. Por quê? Porque a gente sabe que no Brasil a frequência de aspergilos fumigatos resistente a vore e posaconazol é muito, muito rara, possivelmente. Mas eu acho prudente você começar com uma outra classe terapêutica, se ele está tomando vore e posa. E depois de alguns dias ele melhorou, eu acho que dá para fazer um step down para um azólico, sem problema. Segundo parâmetro que eu acho interessante na beira do leito, comorbidades. Se o paciente tem doença hepática, eu acho que eu vou ter mais problema com azólico do que com anfotericina B, porque existe uma probabilidade maior de efeito colateral com os azólicos, especialmente com o voriconazol, comparado com o isavo. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho. Se o paciente tem insuficiência renal, eu acho que é mais provável que a gente vá ter um problema se a gente estiver prescrevendo uma anfotericina B, seja lipossomal ou complexo lipídico. A despeito da gente saber que lipossomal tem menos efeito colateral infusional agudo, não está muito claro que a lipossomal seja superior a complexo lipídico no caso de falha renal. Tem um único estudo que mostrou uma vantagem de Anfo-B lipossomal, mas isso é bem questionável. Vários experts não entendem como uma diferença significante. Comorbidades cardíacas, a gente pode considerar paciente que tem arritmia, né? De qualquer causa, de qualquer origem, existe um risco maior de distúrbio eletrolítico, de arritmia com anfotericina B, e, por outro lado, prolongamento no intervalo QT mais frequente com os azólicos, particularmente voriconazol e posaconazol, já que o isavuconazol é um encurtador do intervalo QT. Adiante um pouquinho sobre essa questão de mudanças no tratamento por toxicidade, tem essa publicação de dezembro do ano passado de 66 pacientes com doença fúngica por fungo filamentoso, 71% tinha aspergilose, foi usado em monoterapia em 47% dos casos. Você vê que o pessoal adora fazer terapia combinada. 44% era Anfo-B lipossomal, 41% vore. 86% das situações houve mudança no tratamento. Teve 43 mudanças de tratamento por toxicidade. E mais da metade das mudanças de tratamento por toxicidade foram por toxicidade hepática. Então, a toxicidade hepática é um problema, como a gente pode também ver desse trabalho de profilaxia com voriconazol em transplantado halogênico, 327 transplantados halogênicos, e a probabilidade de suspender o voriconazol ao longo do tempo era de 45%, com uma mediana de 3 semanas de suspensão. E as principais razões para suspender o voriconazol, a principal dela foi efeito colateral, e seguido de interação medicamentosa. E quando a gente vê quais eram os efeitos colaterais mais associados com interrupção do tratamento do voriconazol, disparado foi toxicidade hepática.
E, nesse particular, o isavuconazol, como eu já tinha adiantado para você, tem um perfil de toxicidade hepática melhor do que o voriconazol, como demonstrado no estudo randomizado pivotal, que mostra uma probabilidade de toxicidade hepática bem menor nos pacientes que receberam o isavuconazol. Então, o isavo tem uma vantagem potencial em relação ao vori nesse aspecto. Terceiro parâmetro que eu acho que é interessante, importante da gente considerar, além de profilaxia e de comorbidades, é drogas concomitantes. A gente sempre precisa de alguém que esteja ali junto da gente, um de nós, ou um farmacêutico clínico, ou um hemato, ou um infecto, ou um clínico, que esteja checando as potenciais interações medicamentosas. E, nesse aspecto, o posaconazol e o voriconazol são inibidores fortes do CYP3A4, que é a principal via metabólica. Eu te digo que mais ou menos 50% a 60% de todos os medicamentos que você prescreve no seu dia a dia tem metabolização primária no fígado pelo CYP3A4. Então, tudo que bloqueia o CYP3A4 tem um potencial muito grande de causar interações medicamentosas potencialmente alarmantes ou preocupantes. E isso a gente vê no cenário do transplante de medula e da leucemia aguda, as novas drogas, as drogas-alvo, que são metabolizadas pelo CYP3A4. Então, eu vou dar 2 exemplos das 2 drogas mais usadas aqui no Brasil atualmente e que você possivelmente vai se deparar com esse dilema. O primeiro é a midostaurina, que é um inibidor do FLT3, usada para tratar leucemia mieloide aguda com mutação no FLT3, o que ocorre em mais ou menos 30% dos adultos. Então, você vê que a midostaurina é metabolizada nesses 2 metabólitos, esse branquinho e esse cinza. E quando você não dá nenhum azólico, o fígado funciona, a droga é metabolizada e os seus metabólitos estão aqui nas suas concentrações. Quando você dá posaconazol, olha como ele inibe o metabolismo da midostaurina e aumenta muito a concentração sérica da midostaurina, diminuindo a concentração dos seus metabólitos, que, devo dizer, são drogas ativas contra a leucemia, efeito multiquinase. Então, talvez inibir o metabolismo da midostaurina seja pior para tratar a leucemia. Isso aqui é com isavuconazol, e você vê que o isavo, como é inibidor moderado do CYP3A4, ele tem uma ação bem menos marcada. Tem um monte de efeito colateral com midostaurina, o mais temido é uma pneumonite, que pode ser eventualmente fatal. O que se recomenda com inibidor forte é reduzir em 50% a dose de midostaurina, mas eu devo dizer para você que não tem dado muito sólido de dizer que vale você fazer essa redução na dose da midostaurina. Então, é difícil você tratar uma aspergilose com voriconazol se você estiver dando midostaurina lá como um elemento fundamental do tratamento da LMA, que reduz a chance dele recair. A outra que é muito usada no nosso meio é o venetoclax, usado nos idosos com LMA, e com inibidores fortes do CYP3A4, a gente tem que reduzir pelo menos para 1/4, pelo menos, e com inibidores moderados para 50%. E o que acontece, você vê daqui, isso é o steady state com a dose padrão do venetoclax com hipometilante, e você percebe que quando você reduz a exposição ao venetoclax, reduz a probabilidade de remissão completa. E quando você aumenta a exposição ao venetoclax, aumenta a probabilidade de infecção. Então, tudo que eu não quero é mexer na dose do venetoclax ou níveis do venetoclax flutuantes ao longo do tempo. Interação medicamentosa fora da hemato também acontece, por exemplo, no cenário da UTI, como a gente vê desse trabalho aqui do Annals of Intensive Care, que mostra interações medicamentosas numa UTI cardiotorácica, 1.780 drogas administradas e 28% tinham tido, isso é retrospectivo,
contraindicação ou interação major. 22% dessas interações problemáticas vieram de anti-infectivo. 22% das prescrições e 1/4 das interações medicamentosas. A gente sabe que anti-infeccioso é muito usado em terapia intensiva. E a gente vê itraconazol 19%, ciprose e voriconazol 13%. Além disso, o voro inibe o metabolismo de várias drogas que podem ser usadas, por exemplo, metadona, midazolam, são drogas muito usadas, metilprednisolona, muito usada em UTI. Como também o propofol, interando com o voriconazol, ambos prolongam o intervalo QT. Então, a gente tem que ter uma atenção muito especial para as potenciais interações medicamentosas. A quarta razão que eu acho muito importante que a gente deve considerar é a disponibilidade de nível sanguíneo. O que se diz é que a monitorização é fortemente recomendada para o voriconazol, mas problemas muito graves em relativos a nível sanguíneo. Primeiro, que a grande maioria dos centros no Brasil não tem nível sanguíneo de voriconazol. Alguns que têm padecem de 2 problemas. Primeiro, um tempo muito longo entre você coletar o sangue e o resultado chegar. Qualquer coisa acima de 2, 3 dias já não vale. Então, se você colhe sangue para monitorizar nível de VORI e ele chega uma semana depois, já não vale mais, E mais, esse estudo em um hospital, em crianças e adolescentes com câncer, mostra um modesto aumento na taxa de níveis sanguíneos adequados depois que ajusta a dose. Nesse estudo, eles avaliaram 55 crianças e 42% tinham nível adequado. Olha só, a maioria nível inadequado. Aí, quando você monitora, colhe o sangue e ajusta a dose, isso subiu para só 54%. É muito pouco. E os autores, muito categoricamente, concluem que a monitorização sérica do voriconazol nesse tipo de população de paciente tem um papel muito limitado na prática diária. Esse é um parâmetro de beira do leito que eu acho muitíssimo importante para a gente levar em consideração. Outro parâmetro que eu acho importante é a certeza do diagnóstico. Então, se eu tenho uma aspergilose possível e não provável ou provada, é melhor eu usar uma droga de amplo espectro, de espectro maior, como uma anfobelipídica ou mesmo isavuconazol. Embora, no nosso meio, se eu tenho uma suspeita de aspergilose, que pode também ser fusariose, eu acho um pouco temerário, não me sinto hoje seguro de usar isavuconazol em fusariose, porque tem muito pouco tratado. Então, esse é um outro parâmetro que eu julgaria também de extrema relevância para a gente avaliar na beira do leito. Um outro parâmetro é o local de infecção, e sempre tem essa discussão. Penetração de drogas antifúngicas em tecidos como osso, olho, sistema nervoso central, articulação. E nesse aspecto, eu digo para você que tanto o VORI quanto o isavo, mas não o POSA, tem excelente concentração nesses sítios. Então, eu acho que são drogas de preferência para ser usadas nestes sítios quando existe um envolvimento desses órgãos na doença fúngica. Para a gente concluir, eu vou falar rapidamente qual é a minha visão de tratar a aspergilose. Primeiro, como eu planejo o tratamento. Então, eu dou uma avaliada qual é a carga fúngica no diagnóstico, e eu vejo isso pelo nível de galactomanana no soro ou no lavado broncoalveolar, pelo tamanho. Segundo, esteja familiar com a história natural das imagens de um tratamento de sucesso. Muitas vezes o pessoal me pede ajuda porque não sabe bem
o que esperar das imagens. E planeje uma avaliação de resposta ao tratamento com galactomanana sérica seriada, se o diagnóstico foi feito com base em galactosérica, e repetir a imagem. Quando que você repete a imagem? Nós vamos discutir um pouquinho isso no caso que vem a seguir. Então, primeiro parâmetro que eu faço para tratar aspergilose. Eu sento do lado de um radiologista experiente e eu vejo com ele, dessa tomografia, o que é realmente aspergilose e o que é outra coisa. O excesso de fluido, por exemplo, derrame pleural, na grande maioria das vezes, não está relacionado com aspergilose. É sobrecarga hídrica, é outro parâmetro. Mapeie as imagens que vão ser comparadas em estudos futuros. Existe uma evolução das imagens para melhor ela, quando vem o neutrófilo, ela fica em crescente de ar, cavita, depois fibrosa. E quando piora, ele tem disseminação brônquica precocemente. Então, ao lado de um nódulo com halo ou de um nódulo sem halo, ele tem ali mais adjacente imagem árvore em brotamento micronódulo e uma área que era previamente normal. Isso é indicação de piora. Essa é a história natural da imagem num paciente com aspergilose neutropênico. Ele, precocemente, ele tem micronódulos centrilobulares, árvore em brotamento. Mais adiante, ele tem a fase angioinvasiva com o nódulo com sinal do halo. Quando aparece o neutrófilo, ele faz essa imagem crescente de ar e essa cavidade depois fica com a parede fininha. E aí fica ou uma cavidade residual ou essa cavidade colaba e fica uma faixa de fibrose. Isso é a história natural de uma aspergilose bem tratada. Funcionou tudo direitinho. Você tem que se familiarizar com essa sequência de imagem. Segunda coisa que eu faço, avalio a curva de galactomanano. Se a galacto foi positiva no diagnóstico, eu tenho que continuar avaliando a galactomanana porque ela é poderosa em predizer uma resposta rápida ao tratamento. Segundo, eu avalio comorbidades, função renal hepática, ele tem absorção normal para usar droga oral ou não, ele está neutropênico, quando que vai recuperar a neutropenia, isso é fundamental. E segundo, eu estou tratando a leucemia ou a doença hematológica, a neoplasia, ou eu já chutei o balde para tratar a neoplasia? Se eu não tenho plano para a neoplasia, neutropênico, GCSF, transfusão de granulócito, eu posso reduzir imunossupressão de alguma forma em outras situações? Escolho a terapia primária, eu já falei bastante em escolher, então eu vou passar isso aqui. Falei da monitorização sérica e a duração do tratamento. Para encerrar essa apresentação, ela deve ser guiada, eu volto para a primeira premissa ali do tratamento. A duração é guiada pela carga fúngica, pela resposta ao tratamento e pelo plano macro da doença de base. Então, eu tenho uma doença fúngica de baixa carga fúngica, respondeu rapidamente, tratou, ele não vai receber nenhuma nova terapia para a doença de base, eu encerro o tratamento. Mas se ele vai continuar sendo tratado, provavelmente eu vou fazer uma terapia de manutenção que vai se confundir ou se, por exemplo, com uma profilaxia secundária, se ele continua imunodeprimido. Eu paro o compartilhamento e eu acho que a gente pode ver se alguém tem alguma pergunta, né, Arnaldo, para a gente responder. Excelente, Márcio. Obrigado. Uma visão panorâmica, bastante inteligente, com bons insights para a gente levar à beira do leito. Nós temos uma pergunta aqui do colega. Márcio, em relação aos estudos, Flávio Teles, em relação aos estudos do Maertens, POSA versus VORI, qual é a perspectiva que a gente teria para ter novas formulações no Brasil? Isso existe ou não? E aí eu te adiciono uma pergunta, quer dizer, o que esse estudo adicionou em termos de menor toxicidade, ou como entraria no seu algoritmo posaconazol, caso você tivesse formulação IV e uma formulação melhor?
né, tivesse um tablet, você acha que isso ia resolver alguma situação específica para nós ou só melhorar a profilaxia? Essa é uma pergunta muito legal, porque eu também não sei qual é o papel. Eu acho o seguinte, que eles tinham que fazer um estudo para validar o posaconazol no tratamento, né? E fizeram, né? Foi um estudo lento, né? Foi um estudo que demorou e acabaram saindo. Saiu o resultado, foi publicado e tudo, mas eu digo para você que eu acho muito improvável, especialmente com o voriconazol, com essa vantagem que ele tem, que se ele não tem vantagem sobre a toxicidade, ele tem vantagem em relação à interação medicamentosa. Prolongamento do intervalo QT e menos interação com as drogas-alvo. Então, eu diria que eu teria muito pouco utilidade do POSA no tratamento. Para você, Arnaldo, você trataria uma aspergilose quando você usaria POSA para tratar uma aspergilose? Então, eu diria para você que eu acho que a gente poderia achar outros motivos para reclamar, mas eu vejo muito mais uma aplicação para profilaxia, melhora das condições de realização de profilaxia, do que realmente alguma coisa que pudesse nos trazer luz aí no tratamento. Ainda na epidemiologia, Márcio... Só para completar a pergunta do Flávio, eu tenho uma certa expectativa de que a MSD coloque esse estudo como uma tentativa de aprovação da forma venosa e da forma em tablet, mas eu não sei se eles vão, não. Porque essa foi a pergunta do Flávio, né? Foi. Exato. Se há perspectiva, se você vê perspectiva de chegada dessas situações ou não. Eu acho que até para usar em profilaxia venoso ou oral, tablet, eu pegaria carona nesse estudo para provar a preparação tablet e venoso. Perfeito. Indo um pouquinho para a epidemiologia, você citou outros inibidores de quinase de Bruton como fatores de risco. É impressão minha ou essas novas gerações de fármaco têm menor chance de aspergilose e alteram menos a história natural de aspergilose? Como é que você vê isso? Então, os outros inibidores da quinase de Bruton, que são o acalabrutinib e o zanubrutinib, eles chegaram com a seguinte questão: eles são inibidores mais seletivos da quinase de Bruton e, portanto, têm menos efeito colateral. Existem 3 efeitos colaterais importantes do ibrutinib: arritmia, sangramento e infecção. E aí, os estudos com acalabrutinib e zanubrutinib mostram que tem menos arritmia e menos sangramento, altera ali a função plaquetária. Mas esses 2 estudos do acalabrutinib, eles me acendem um alerta de que eu acho que eles não são tão seletivos do que tange à imunidade contra aspergilos. Lembrando também que essas drogas estão aprovadas mais para linfoma do manto e macroglobulinemia de Waldenstrom, que são doenças diferentes da LLC. Então, eu acho que a LLC politratada tem muito mais imunodepressão do que o linfoma do manto e a macroglobulinemia de Waldenstrom. Então, eu acho que se essas drogas forem aprovadas para usar em LLC e forem usadas muito frequentemente, elas vão ter uma frequência alta de infecção também. Temos mais uma. Fabi Carlesse. Boa noite, Fabi, de férias, vendo a nossa apresentação. Obrigado, Fabi. Boa noite. Apresentação. Em relação às interações medicamentosas com quimioterápicos em paciente com esse tratamento com azólico, você recomenda a troca para anfotericina durante a infusão com quimioterapia? A questão objetiva é a seguinte: aonde você foge do azólico objetivamente, Márcio? Então, muitas dessas drogas são usadas em terapia contínua. Então, a amidostaurina é oral diário, venetoclax é oral diário, o gilteritinib é oral diário. Então, não dá muito para você usar o azólico.
E eu tenho recomendado fugir do azólico, cair fora do azólico. Existe uma outra interação muito importante na leucemia linfóide aguda, que é com a vincristina, que é um remédio velhão, mas que tem interação medicamentosa com os azólicos, e a vincristina tem neuropatia, e a neuropatia ela é sensitiva ou motora, e quando ela é motora, ela pode ser irreversível. Então, e autonômica também, dá muito em criança, ilho paralítico. Então, existe por exemplo, se você tem uma leucemia linfóide aguda, que você faz ciclos de vincristina uma vez por semana, eu enxergo muito pouco papel para azólico aí, dependendo do protocolo de químio. Depois que passou a indução, os ciclos de consolidação que não tem vincristina, você pode fazer. Tem uns ciclos, por exemplo, o Hipercevade, que a gente usa muito em adulto para LLA, você tem ciclos alternados, pares e ímpares, e os ciclos ímpares usam vincristina no primeiro e no 11º dia. O que eu faço? Eu, lá pelo 15º, eu instituo o azólico. 14º, 15º, porque a vincristina tem uma metabolização muito rápida. Mas eu ficaria muito reticente em dar um azólico antes da vincristina, e vai que ele está ainda em nível sanguíneo alto e o paciente tem uma toxicidade indesejável, né? Bom, excelente discussão. Vamos agora consolidar conceitos sobre como avaliar a resposta terapêutica a partir de um caso clínico que o Márcio vai nos trazer. Márcio, por favor, vamos ao caso. Beleza, deixa eu compartilhar a tela. Esse é um caso de vida real e o Arnaldo vai me ajudar aqui a conduzir esse caso. É um caso que me chamaram em setembro do ano passado em consulta, e eu achei ele muito interessante para a gente discutir uma coisa um pouco mais refinada sobre os dilemas que a gente tem. Então, essa é uma mulher de 43 anos, profissional liberal, família, filhos, e desafortunadamente teve um câncer de mama 5 anos antes, fez quimio-rádio, e em 2020 ela teve um diagnóstico de LMA com essa mutação no gene TP53. Ela fez uma indução de remissão clássica com citarabina e downo, falhou, e aí fez um tratamento alternativo com citarabina em dose alta e da rubicina e entrou em remissão. E aí ela fez 2 consolidações com dose alta de citarabina, e no final das 2 consolidações ela ainda tinha, por imunofenotipagem, doença residual mínima positiva. E diante desse quadro todo de leucemia secundária, mutação no TP53, não entrou em remissão, e MRD positiva, foi selecionado um doador que não era familiar, um doador não aparentado, e ela fez o transplante em agosto de 2020. E, por sorte, no D30, ela tinha uma doença residual mínima negativa. Só que ela desenvolveu, um D40, mais ou menos, uma doença do enxerto aguda, intestinal, foi tratada com corticoide e apresentou uma melhora. Então, esse é a apresentação inicial do caso. Márcio, diga. Só traduzindo aqui para quem não tem os jargões aí na hematologia. Então, vamos digerir juntos aqui essa mutação TP53, o impacto dessas 2 consolidações a longo prazo com altas doses de citarabina e efetivamente esse MRD aí. Conta para nós um pouquinho melhor. Então, leucemia secundária quimio-rádio, tumor sólido tratado com quimio-rádio aumenta, mesmo doença hematológica, tem risco de segunda neoplasia. E nos 5 anos, o grande fantasma é a leucemia mieloide aguda, especialmente quando tem quimio-rádio junto. Leucemia mieloide aguda secundária ou leucemia mieloide aguda de novo, a secundária é pior. E aí, várias doenças têm esse TP53, que é um gene ligado à apoptose.
Então, a mutação do gene TP53 resulta em um mecanismo muito importante de inibição de apoptose, que é poderosíssimo dos tumores. Vários cânceres, se você identifica qualquer neoplasia com mutação do TP53, é um prognóstico bem pior. E aí, ela não entra em remissão, faz uma segunda tentativa com dose alta de citarabina, entra em remissão, faz 2 consolidações ali para tentar ver se melhorar tudo, mas a doença residual mínima positiva indica nitidamente que ela vai ter uma altíssima chance de recair rapidamente. Razão pela qual, então, é feito um transplante alogênico. Então, seguindo, então ela faz essa doença enxerto em setembro, reduziu o corticoide, só que em novembro, quando ela estava reduzindo o corticoide, voltou a doença enxerto. Isso é muito frequente. A despeito de reduzir a dose bem lenta do corticoide, quando você joga para a dose baixa, aumenta, quer dizer, o GVHD reativa. Isso não é bom. Muito imunodeprimida, faz uma reativação do CMV em novembro, tratada com ganciclovir. Em dezembro, ela começa uma manutenção com azacitidina, esse hipometilante. Isso tem sido feito muito pós-transplante alogênico. Azacitidina, venetoclax, midostaurina, gilteritinib, várias dessas drogas, numa tentativa de você colocar a doença residual mínima negativa. O pessoal faz por citometria de fluxo ou por biologia molecular e tenta detectar se ainda tem alguma carga de tumor que seja muito pequena. E tem se observado em vários tumores que, quando tem alguma carga de tumor detectável, isso se correlaciona com um prognóstico ruim. Por outro lado, se ele se mantém com doença residual mínima negativa, nós estamos em bom shape. Então, a tentativa com a azacitidina para manter a doença residual mínima negativa. Só que a azacitidina causa neutropenia, e ela teve uma neutropenia grave em janeiro, fevereiro, não usou nenhuma profilaxia antifúngica, esse ciclo você faz ambulatorial, só que em fevereiro ela já não estava neutropênica, ela nem internou com neutropenia febril em janeiro. Só que ela começou, foi no consultório lá da colega, hemato, com tosse seca e dor torácica, e fez uma TC de tórax, e a TC de tórax eu tenho essas imagens, esses nódulos, sem halo, nos 2 pulmões, e tinha mais nódulos, mas você vê, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 nódulos, pelo menos, dessas imagens que eu estou apresentando para vocês. E aí, eu vou pedir para você que está assistindo, vamos botar a enquete aí, o que você sugeriria como próximo passo nessa paciente com LMA, com doença e que tem esses nódulos no contexto de tosse seca. Apareceu a enquete? Apareceu agora. Então, vamos votar e depois eu vou pedir para o... Não, esse é o segundo poll, é o primeiro. Tem que botar o primeiro. Esse é o segundo na pergunta. Beleza. Então, as opções. O que você faz aí, colega? Me ajuda aqui, por favor. Galactosérica, lavado broncoalveolar com galacto, exame direto, cultura, anjo TC ou biópsia pulmonar. Por favor, vote. E quando tiver o resultado, por favor, coloque aí na nossa tela. E aí vou passar a bola para o Arnaldo para, por favor, comentar as respostas e, obviamente, qual seria a sua conduta aí. Temos 30 segundos para os votantes. E agora, olha que interessante. Nós temos 2% só pedindo biópsia, ninguém é ANGIO-CT, a grande maioria pedindo, que eu acho que deva ser feito mesmo, lavado broncoalveolar,
e 24% também pediria galactobanana sérica. Alguns comentários a serem feitos aqui. Quer dizer, primeiro, nós estamos falando de um contexto de preocupação maior com doença infecciosa e doença fúngica, né? Então, se a gente tivesse preocupação com complicações não infecciosas, talvez a biópsia pulmonar pudesse trazer elementos importantes, né? Então, ninguém votou aí pela biópsia pulmonar, claramente. A questão da galactobanana sérica, é importante lembrar que essa senhora ela fez essa complicação após um intenso período de imunodepressão, GVHD tratado, CMV, tomou azatidina e efetivamente fez um período de neutropenia, mas agora ela não está mais neutropênica, né? Ela está fora do período de neutropenia, onde efetivamente a galactobanana sérica é subótima. Então, eu acho que a melhor opção é aquela que 75% dos ouvintes votaram, pedindo aí não só o que é bastante interessante, a galactobanana, mas também pesquisa direta e cultura, até para a gente surpreender espécies de aspergilos não fumigatos, ou poder fazer teste de sensibilidade, ou identificar aspergilos não outro fungo filamentoso que possa dar galactobanana positiva. Márcio, volta a você aí. Beleza, excelente. Eu também faria essa opção B, né? Isso aí o meu residente, ele faz isso, não precisa nem me chamar, ele faz. No entanto, olha só o que acontece. Essa paciente no sistema privado... Márcio, pronto, desculpa, pode ir. A paciente no sistema privado foi para um pneumo, no consultório. É um pneumo bom, mas ele não tem mão nesse tipo de paciente. E ele sugeriu uma biópsia percutânea. 2% da nossa plateia sugeriu biópsia percutânea. O pneumologista também. Aí, o fragmento do tecido mostrou uma histopatologia com necrose, inflamação e fazia linas septadas. E, com base nisso, os hematos falaram, bom, isso é aspergilose, vamos começar o tratamento. Em 8 de março, começaram o tratamento com isavuconazol. Nesse momento, ela continuava com corticoide em dose alta e ciclosporina, e ela teve uma segunda reativação de CMV em março, tratada com ganciclovir. O negócio resolveu. E aí, nós temos a primeira tomografia e ela fez uma segunda tomografia já em uso de isavuconazol. E aí, o pessoal olhou. Por exemplo, essa imagem aqui, na periferia do pulmão direito, aqui embaixo, depois de isavuconazol, está pior, né? Algumas imagens sumiram, como essas de baixo, mas essas imagens continuaram. 5 semanas de isavuconazol. E aí, vamos para a segunda enquete. Eu peço para você o seguinte, com base nessa tomografia que fez 5 semanas depois, pode botar a segunda enquete. O que você faria aqui, colega, me ajuda? Você acrescentaria uma equinocandina ou uma preparação lipídica de anfo-B? Você tiraria o isavo e começaria a VORI? Você tiraria o isavo e começaria uma preparação lipídica de anfo-B? Você faria uma outra biópsia pulmonar ou você manteria o isavuconazol, sangue frio? Vota aí, por favor. De novo, 30 segundos. Diz aí, Olha que interessante, Márcio. Nós temos aqui apenas 30% dos colegas entendendo que poderíamos ficar onde estamos, com a estratégia terapêutica anterior. Os demais ou querem refletir sobre o diagnóstico, né, ou querem
uma pequena porcentagem, na verdade, ou querem adicionar ou mudar. Então, a discussão a ser feita aqui, que eu quero ouvir você, é diferenciar o que é doença estável do que é deterioração clínica. E qual é o significado de doença estável num contexto de uma senhora que está no seu segundo ciclo de tratamento de CMV, portanto, tem uma imunidade celular muito comprometida, que era o esperado, né? Teve dificuldade em controlar a sua doença residual, né? Recebeu esse transplante que demandou imunossupressão pelo GVHD. Então, há um contexto de imunossupressão muito grande. Então, voltando às suas imagens, a pergunta aqui é a seguinte: nós temos evidência de deterioração clínica, nós temos evidência de aparecimento de novas lesões, ou nós temos doença estável? E aí eu acho que isso vai impactar na definição do que você vai fazer. Se você achar que você está piorando, que você está deteriorando, você vai potencialmente procurar erros diagnósticos e mudar a estratégia terapêutica, ou se você vai entender que isso ainda está relacionado a uma doença estável, que é um bom resultado diante de uma doença grave, de uma paciente com tamanho dano na imunossupressão. E aí eu passo para o hematologista dizer como é que ele raciocina nesse momento. Beleza. Excelentes comentários, Arnaldo, porque acho que esse é o grande ponto, né? Será que ela está empatando com a doença por causa da imunidade? Quer dizer, ela está com a imunidade fraca e um antifúngico versus a doença, e está ali empatando, ou ela está perdendo, ou é uma falha terapêutica, né? Então, o que os médicos consideraram? Continuaram com isavuconazol e tentaram fazer uma redução na imunossupressão, porque a paciente, a rigor, estava melhorando ali em abril. Então, você vê aqui, fevereiro, abril, olha aqui, ó, continuam uns nódulos grandes aqui, ó, nessa outra imagem, né? Nesse momento, ainda estava em corticoide, diminuindo a dose do corticoide. As lesões aqui de baixo, você vê que aqui tinham 3, aqui ficou só uma, mais residual. Essa imagem aqui, essa continuou, mas essa sumiu. Então, algumas imagens desapareceram e outras permaneceram, né? E ela tinha, então, baixando o corticoide, não tinha sinal de doença enxerto contra hospedeiro. Márcio, volta lá nas imagens. Então, aqui, ó, quer dizer, o que mais a gente poderia explorar? Né? Quer dizer, aparentemente está diminuindo o número de nódulos, tem um nódulo que aumentou, clinicamente ela está bem. O que você acha de provas inflamatórias? Como é que estavam as provas inflamatórias? Tem papel para a gente fazer proteína C reativa? Porque o biomarcador fúngico você não tem. Quer dizer, o que mais eu posso adicionar aqui nesse momento para entender que ela está indo bem? Então, a gente não tem... proteína C reativa é uma coisa muito pouco estudada nesse tipo de paciente. E o paciente que, assim, é um teste muito sensível, né? Então, eventualmente acontece que ela tem um episódio de diarreia, alguma coisa assim, um episódio febril, que certamente ela teve ao longo dessas semanas, né? E aí faz umas flutuações em proteína C reativa que não, que tornam difícil a interpretação. Na verdade, eu acho que nós não temos aí um parâmetro avaliador preciso da imunidade desse indivíduo. Como a gente tem, por exemplo, a imunidade de imunoglobulina, dosagem de imunoglobulina, que tem uma correlação razoavelmente clara entre nível sanguíneo de IgG e risco de infecção. Para a imunidade celular, o CD4, por exemplo, não é um parâmetro que não foi validado nesse tipo de paciente, né? Então, os médicos ficaram... E a paciente estava melhorando, na verdade, entendeu? Você vê ali, o paciente está melhor, está em casa, né? O paciente está em casa. Você trocar esse tratamento,
vai botar ela no hospital, vai botar Anfobê na veia, venoso, ela já não estava com catéter mais. Então, são todas considerações muito complexas, né, para você levar em conta, né? E só mais um detalhe, a gente acabou passando lotado, mas essa paciente, desde o início, está tomando isavuconazol, né? Isso. Por que não VORI, né? Quer dizer, foi o GVHD, o receio de ter atividade da alteração hepática complicar o entendimento da piora do GVHD. Exatamente isso, Arnaldo. Ela, até hoje, ela tem uma gama-GT bem alta, até hoje. Então, na época do início do tratamento, eu fiz a sugestão para o isavuconazol exatamente por causa disso, por ela ter uma doença enxerto hepática ativa e aquele estudo de profilaxia com voriconazol, com 45% de suspensão em 3 semanas, é muito contundente, né? Então, eu fiquei, no início, né, bastante preocupado em que o voriconazol pudesse embotar a visão dos hematologistas em relação ao GVHD, que você vê que ela está desde setembro, nós estamos em abril, ela está tomando corticoide ainda, né? Então, é muito, muito corticoide. Então, foi essa a principal razão. Potencial toxicidade hepática menor. Então, vamos lá, ó. Maio, junho, aí a gente tem agosto, 6 meses de isavuconazol. Deu uma diminuída nesse nódulo, olha aqui, ó, maio, junho, agosto. Esse aqui, não sei, né? Olha como é que continua, né? 20 de junho, ela estava tomando 5 miligramas de prednisona, já não estava tomando nenhuma ciclosporina. Então, assim, nitidamente, e aí o pessoal conversava com ela, ela estava melhorando, né? Só que eles ficaram um pouco alarmados e alguém falou assim, que tal se a gente tirar todos esses nódulos? Cirurgia. Vamos arrancar todos os nódulos. Falei, gente, isso aí, arrancar todo nódulo, vai arrancar o pulmão dela, né? Porque tem nódulo para todo lado, né? Então, aqui ela não tinha sinal de doença enxerto, e aí foi em setembro que fizemos uma consulta. Ela não tinha nenhum sintoma, ela estava com performance status bom, estava ganhando peso, estava animada, e aí eu falei, vamos olhar para a paciente, essa tomografia, não vamos dar muita bola para a tomografia, vamos olhar para a paciente. Então, está aqui, ó, esse é o sumário, esse é o baseline, esse é os 6 meses de tratamento. Aí você, infectólogo que está aqui assistindo a gente, foi chamado nesses 6 meses. O que você faria? Vamos voltar aqui. Volta a enquete, por favor. 6 meses depois, o que você faz? Acrescenta o mequinocandina, solta a enquete, por favor. Ou anfobelipídio, quer dizer, faz terapia combinada, tira o isavo e põe vori, tira o isavo e começa a anfobê, faz uma outra biópsia do pulmão ou mantém o isavo. Vota, por favor. E aí eu passo a palavra para o Arnaldo comentar. Vamos ver quanto que vai mudar essa... Hein, Arnaldo? 6 meses, hein? 6 meses de tratamento. Pois é, pois é. O tempo explica um monte de coisa, né? Isso significa que se você não for muito ansioso, eventualmente você pode usufruir de várias coisas na sua vida. E fala aí, Arnaldo. Não, excelente. Eu acho que a audiência, primeiro, agradeço a vocês, não estão dormindo, mas eles estão absolutamente acompanhando a discussão. E olha que interessante, mudou completamente o cenário, né? Quer dizer, se havia alguma discussão sobre doença em progressão ou estável, e no contexto de intensa depressão, de imunidade, como é importante você entender que doença estável pode ser um bom achievement, né? um bom alvo
e ponto de chegada, agora, depois de 6 meses, com uma resolução da maioria dos nódulos, né, e persistência de uma melhora clínica exuberante, ganhou peso, reduziu toda a imunossupressão, ninguém quer mudar o isavuconazol. A pergunta que fica aqui é quanto tempo o Márcio vai querer manter esse isavuconazol e se não dá para a gente fazer alguma coisa funcional. O que a radiologia, já que biomarcador nenhum está nos ajudando, o que a gente poderia ter na radiologia que ajudasse a gente a suspender ou sair dessa dúvida, Márcio? Eu adorei o que ela respondeu. Isso aí. Então, a grande dúvida aí Agora eu vou botar um pouquinho de contexto aqui, teórico, o que eu embasei para fazer minha escolha de que fazer, né? Então, a grande dúvida que você vai é o seguinte: será que essa falha é terapêutica ou não? E se o que é isso? É remédio errado, diagnóstico errado, né? Então, quando você pensa em falha terapêutica, você tem duas tarefas. Primeiro, certificar-se que é uma falha terapêutica, e segundo, tentar identificar a causa da falha terapêutica. Existem vários desafios a gente definir a causa. Por exemplo, critérios clínicos e radiológicos de tratamento são subjetivos. A deterioração clínica, especialmente quando o paciente não fica mais neutropênico, pode ser só a reconstituição imune. Por exemplo, para a candidemia, quantos dias a gente deve esperar uma cultura ser negativa, né? Sinais clínicos de infecção são frequentemente não específicos e se confundem com outros problemas. Se a gente lembrar a patogenia da aspergilose muito rápido, o paciente inala conídeo, coloniza, forma a hifa, libera a galactomanana com a formação de hifa, esse vermelhinho, bolinha vermelha. O macrófago alveolar é o grande responsável por não formar a hifa, e aí ele tem uma disseminação brônquica muito importante nesse primeiro momento, com uma grande liberação de galactomanana na árvore brônquica. Por isso que quando você faz um BAL, você faz o diagnóstico nesse momento. E aí as imagens desse momento são essas aqui de disseminação brônquica, micronódulos centrolobulares, bronquiectasias focais e preenchimento, impactação e preenchimento de bronquíolos com a imagem de árvore em brotamento. Só que o fungo filamentoso, estão aqui as imagens, o fungo filamentoso migra para o vaso sanguíneo, faz angioinvasão, e aí que aparece a galactomanana no soro. Galactomanana tem peso molecular muito grande, não passa na barreira alvéolo capilar. Então, galactomanana no soro significa aspergilos na corrente sanguínea. Quem contém um aspergilos para invadir a corrente sanguínea é o neutrófilo. E aí, quando ele invade o vaso sanguíneo, faz o nódulo com sinal do lado. Neutropênico e não neutropênico. Então, aqui as 4 fases radiológicas, como eu mostrei para você na outra aula. A gente sabe que o volume das imagens pode aumentar nos primeiros 7 dias do neutropênico. Então, olha só, aumento do volume da lesão sem correlacionar aumento de lesão com falha terapêutica. Mas uma imagem no D14, essa pode ser discriminadora de uma falha. Então, o que eu costumo fazer? Eu faço uma toma com D7 e D14 e comparo a toma do D0, D7 e D14. Porque quando ele aumenta o volume no D14, isso aqui é quem aumentou o volume no D14. A probabilidade de sobrevida é pelo menos uns 30 pontos percentuais pior de que quem teve uma redução no volume das imagens no D14. Você vê que com 7 dias eles estão muito embolados, mas no D14 eles começam a discriminar. Então, por esse estudo, aparentemente uma imagem no D14 é bastante útil para você discriminar. Outro parâmetro que a gente usa, como eu falei, quando você faz o diagnóstico por galactomanana no soro, é a rapidez na negativação da galactomanana no soro, nesse trabalho que a gente publicou 10 anos atrás, mostrando quem não negativou em 7 dias, prognóstico ruim. Quem negativou, prognóstico bom. Parâmetro, biomarcador fácil. Só que na nossa paciente, esse parâmetro não era presente, porque ela não tinha galacto positiva no soro. Essa publicação do ano passado, que eu
participei, um grupo de colegas que se reuniu para discutir essa questão de quando você deve mudar o tratamento de aspergilose. E aí, essa tabela definiu o seguinte: em qualquer momento, você deve mudar se você identifica um patógeno resistente. Entre a primeira e a segunda semana, se a galacto não cai. Entre a primeira e a segunda semana, se ele piora. Entre a primeira e a segunda, se ele tem um novo sítio de infecção, por exemplo, ele tinha pulmão e aparece sistema nervoso, ou depois do dia 15, se ele tem progressão da lesão original relativa ao TC basal em 25% mais do tamanho das lesões. Então, rigorosamente, se a gente for para a nossa paciente, a gente não tem o patógeno na mão, foi só histopatologia. A galactomanana no soro não era positiva, mas ela não deteriorou clinicamente no D8 ou no D14, não apareceu novo sítio de infecção e tampouco houve progressão das lesões originais. Então, com base nesta publicação desse grupo de colegas, do qual eu honrosamente participei, você não tinha que mexer no tratamento dessa paciente. Por isso que, quando a colega me perguntou o que fazer, eu falei, segura a onda e vamos continuar com o isavuconazol. Mas, se a gente considera 6 meses depois que a fala terapêutica, a gente tem que tecer comentários sobre esse diagnóstico diferencial, que é vasto, nessa publicação de 2008, e eu chamo a atenção primeiro de resistência primária. Resistência primária existe, sem dúvida nenhuma, resistente a aspergilos fumigados, resistente a azólico na Europa, mas no Brasil é muito infrequente, como eu já tinha falado. Diagnóstico errado, infecção mista. E aí tem vários problemas. As doenças fúngicas diferentes têm apresentações clínicas muito semelhantes, aspergilos, fusarium, mucor, outros, né? Cultura e histopatologia é muito importante, mas às vezes o fungo não cresce, como, por exemplo, acontece com o mucor. Técnicas moleculares no tecido são fundamentais para estabelecer o diagnóstico. De forma que, moral da história, diagnóstico errado e infecção mista deve sempre ser excluído em todo paciente que não responde ao tratamento. Mas vamos voltar para o caso. O pneumologista não considerou lavado broncoalveolar, que a grande maioria da nossa plateia considerou. O BAL, o galacto no BAL tem excelente performance, tanto em pacientes neutropênicos e não neutropênicos. E este caso tinha só uma biópsia de pulmão, e houve um problema, que eles não mandaram um pedaço da biópsia, típico de muitos hospitais por aí. Não corta o fragmento e manda para a cultura, exame direto e outra parte para a histopatologia. Então, a gente tem, tecnicamente, lá em fevereiro, um diagnóstico de hialoifomicose. Tinha uma hialina septada com um ângulo agudo. Aspergilos é o mais frequente? Justo. Mas pode ser outra coisa, pode ser infecção mista. Então, Professor, fala, Arnaldo. os seus slides não estão andando. Eu não sei se você queria mudá-lo ou se não. Então, peraí. Aonde que vocês pararam? Nós estamos na tabelinha quando está dando para acompanhar o seu raciocínio, mas você está parado no slide resumindo o slide. Ok. Então, apresentações clínicas semelhantes, diagnóstico errado e infecção mista sempre deve ser considerado. Então, aqui, o pneumologista não considerou o BAL, né? A biópsia pulmonar não foi mandada para o exame de cultura, e a grande dúvida é se isso é aspergilose e infecção mista. Está vendo agora o slide andar? Sim, está ótimo. Perfeito. Outro elemento que a gente tem que considerar é hospedeiro. O Arnaldo listou a profunda imunodepressão que essa paciente tinha. Então, será que a imunodepressão, né? Olha só, GVHD agudo em setembro de 2020, recaída do GVHD em novembro, reativação de CMV em novembro, segunda reativação em março, corticoide e ciclosporina até junho.
Então, será que isso é a falha para erradicar a imagem relacionada a uma reconstituição imune lenta? E foi essa a interpretação que eu tive. Eu falei, esta paciente, mês a mês, um mês ela ganha, dá 2 passos para frente, no mês seguinte ela dá um passo para trás, no outro mês ela dá um passo para frente, no outro dá um passo para trás, no outro mês ela dá 2 para frente. Isso eu procurei me certificar como estava a paciente. Eu perguntei, o que você fazia em março, o que você fazia em abril, maio, junho? Atividades diárias. Você caminhava, fazia coisa em casa, saía para andar, saía para fazer algum esporte, e ela estava melhorando. Então, olhe para o paciente, olhe para o paciente. Isso é muito importante. Só que existe uma incerteza desse diagnóstico, porque, infelizmente, o médico que viu no primeiro momento, ele não considerou o BAL, e mesmo se tivesse considerado a biópsia pulmonar, não foi mandado material para cultura. Então, olha as imperfeições do diagnóstico. Então, qual foi minha recomendação em setembro? Manter ISAVO e fazer um PET-CT. O PET-CT, porque existe uma dúvida, esses nódulos que ficaram, será que eles são nódulos residuais de fibrose ou eles têm doença ativa? E o PET é muito bom para isso. Se tiver lesão muito captante, eu seleciono a lesão maior, a mais captante e a mais fácil de fazer uma abordagem e fazer biópsia. E se as lesões todas não forem captantes, eu não tenho mais o que fazer com o isavuconazol e suspendo. E aí a gente fez uma PET-CT e aí a lesão mais captante era essa aqui com SUV de 1.8, que é um SUV baixinho, é um SUV baixo, mas era um SUV o mais alto, mais captante. Você vê aqui, ó. Tem um pontinho aqui menos captante e esse aqui. E aí, o que a gente fez? Biópsia pulmonar. E aí, o que mostrou? Fibrose, inflamação crônica, sem elementos fúngicos, e a gente suspendeu o isavuconazol. E com isso eu volto a palavra para o Arnaldo, para a gente fazer os nossos comentários. Muito legal, Márcio. Acho que um caso bastante rico para a gente exercitar realmente o algoritmo decisório. Nós temos uma pergunta aqui do Flávio, legal aqui, Márcio. Após 6 meses de ISAVO, ou ao longo desse período, né, você considera que você estava tratando ou fazendo profilaxia secundária nesse paciente? Eu acho que, como tinha nódulo, eu estava tratando, né? Porque o critério de profilaxia secundária é resolução completa, né? É resolução completa. E, então, tecnicamente, eu acho que eu estava tratando, né? O que você acha? O que você estaria fazendo aí? Então, Márcio, olhando os seus dados de PET, o grande problema da radiologia, olha, me chamou muito a atenção quando publicaram aquele estudo ISAVO versus Vórico, com 80% de sobrevida depois de 12 semanas, não é isso? Isso. Que 6 semanas. 6 semanas. Até mais. 42 dias. Não, 12 semanas, tá certo. 12 semanas. E aí foram analisar radiologia com 4 semanas, Márcio. E só 25%, se você olhar lá no paper, 25%, 30% de resolução. Então, claramente, o dado de imagem, por si só, ele é pobre. Então, o que a gente está vendo aqui, se você... O que eu acho que esse caso mais ensina é o seguinte: cuidado na interpretação radiológica, olhe para o seu paciente, olhe para o biomarcador, tá certo? E veja se as lesões não estão estáveis ou se estão piorando. Eu acho que esse é um grande aprendizado aqui. Cuidado com a radiologia. E aí, veja, depois de 6 meses, você tinha um nódulo enorme lá, você fez o PET scan, não tinha nada. Você percebeu ali? A lesão da base direita era uma lesão grande. Exato. E o PET scan não captou nada, não é?
Então, eu acho que há algum grau de verdade no que fala o Flávio. Quer dizer, é possível que, a partir do quarto mês, quinto mês, a gente, apesar da imagem, a gente estivesse fazendo profilaxia, porque, na verdade, o nódulo está lá, o que não permite falar em profilaxia, significa tratamento, mas era um nódulo que estava frio, né? Então, mas muito bacana esse caso. Eu estou olhando aqui o chat, o pessoal está perguntando da gravação. Sim, nós vamos ter por 3 meses disponível no site do Infocus, e o Carlos, que é o Niemeyer, que é o nosso coordenador da plataforma, já colocou o site para vocês acompanharem. Márcio, eu pergunto para você o seguinte: o que a gente sabe de PET scan, né? Você, alguns anos atrás, publicou um paper com a Simone para justamente avaliar a doença ativa, a doença não ativa. O que a gente sabe em relação a SUV, né? Em relação a captação de sinal? O que dá para a gente usar mais isso? O PET scan? Eu acho que dá para usar mais. Se você fizer um PubMed de PET scan em infecção, tem muita coisa. Por exemplo, estão usando o PET scan para diagnóstico de endocardite. Isso. Sensacional, né? Então, assim, a questão do SUV é uma questão muito complexa, porque, para você ter uma ideia, né? Hoje o PET scan é uma ferramenta fundamental para você nortear o tratamento, por exemplo, da doença de Hodgkin. A doença de Hodgkin faz 2 ciclos e faz um PET. E se o PET for negativo, ele vai para um caminho. Se o PET for positivo, ele vai para outro completamente diferente. E para que isso acontecesse de uma forma mais organizada, criaram um grupo internacional para definir os critérios de Deauville para definir captação de PET. Então, para que todo radiologista em diferentes centros pudessem falar a mesma língua. Para infecção, a gente não está assim, né? Mas eu diria que uma coisa muito ativa seria uma captação acima de 5 de SUV. SUV acima de 5, 6, né? Como eu falei, os extremos são muito mais informativos, eu acho, na infectologia, do que o gray zone, que é ainda muito grande. Mas se você tem uma suspeita de endocardite e o paciente tem um PET absolutamente não captante, esquece. Isso foi uma alucinação visual de quem fez o eco. Por outro lado, se você tem um paciente com febre protraída e tem uma captação imensa numa veia subclávia, num paciente que teve um catéter, ele tem uma tromboflebite séptica, ele tem uma captação imensa no fêmur, ele tem numa articulação no joelho, ele tem uma artrite séptica, né? Então, isso é muito, eu acho que os extremos nos ajudam muito mais do que os gray zones. E eu peguei uma captação que era baixa, 2.1 não é uma captação grande, mas mostrou que não tinha aspergilos ali naquele material, né? Márcio, nós temos vários comentários aqui positivos em relação à apresentação, discussão, e algumas perguntas. Eu vou poder responder 3 delas aqui. Eu não, você. Então, e aí a gente encerra. A primeira delas é muito interessante. A Lisandra fala para você o seguinte: tudo bem, não tem galactosérica, mas eu posso repetir um BAL, né? Você invadiu a paciente de novo. Então, ela fala: por que não repetir um BAL, olhar a galactomanana, e se a galactomanana está negativa, lesão residual, o paciente está bem, cai fora. Quer comentar isso? Eu quero. Eu fico esperando fazer um BAL nesse momento de 6 meses de tratamento, mas eu considerei o seguinte: se ela tiver uma carga fúngica muito baixa, pode ser negativo. Então, eu achei que a histopatologia seria muito mais informativa, mesmo porque podia ser alguma outra coisa, podia ser uma
um BUP, alguma coisa relacionada à doença enxerto contra hospedeiro pulmonar. Então, eu achei que a histopatologia podia me informar mais, mas só pensando na aspergilose, eu achei que poderia, eventualmente, ter uma carga fúngica baixa, ter uma galactonubal baixa, de exame direto e cultura negativa, e eu ainda ficaria com a pulga atrás da orelha. Será que tinha um aspergilinho ali, quietinho, dormente? Excelente. Aí a Duda, de Recife, pergunta o seguinte, olhando retrospectivamente, então, quer dizer, o que você acha de sinal clínico importante para você, além de biomarcador, além de sofisticar a imagem, além de você ter o tempo para analisar melhor ou pior, quer dizer, olhando o doente, né? O que você valoriza aí? O ganho de peso, as atividades diárias, o que te deixou mais tranquilo em relação à melhora da doente? Então, uma paciente que estava com uma doença enxerto contra hospedeiro, recebendo ganciclovir venoso no hospital com 2 miligramas por quilo de corticoide em março. E em setembro eu pergunto, como é que você está desde março para cá? Melhorei muito. Por quê? Aí eu tinha diarreia, não tenho mais, eu estava muito magra, ganhou peso, ganhei. Quando você ganhar? Ganhei uns 7 quilos nesses 6 meses. E o que você fazia antes? Aí eu ficava muito em casa. E agora? Agora eu tenho saído para dar umas andadas ali em tal, no Rio de Janeiro, aproveitando ali. Então, assim, é um conjunto da obra. No hospital, eu costumo falar que é o sinal, no hospital público, eu brinco, que é o sinal do prato vazio, né? Prato de comida vazio no hospital público, esse paciente vai embora, não vai. Um cara, para bater um pratão no hospital público, ele não precisa de nutrição parenteral, ele não precisa de cateter, ele não precisa de nada, né? Então, tem alguns parâmetros que nos ajudam. É um conjunto de atributos, um conjunto de elementos, obviamente, e junto com as coisas objetivas que a gente persegue nas publicações. Aumento de imagem, piora clínica, aparecimento de outras lesões. Então, o paciente vai melhorando, assim, no agudo, né? O paciente está melhor, ele fez uma imagem, a imagem tem aquele padrão que está favorecendo uma resolução, fez uma imagem de crescente de ar, mesmo que ainda tenha parede espessa, um pouco de conteúdo dentro. Eu vejo se ele não tem febre, se ele não tem tosse, não tem nada. Febre é uma coisa que não costuma acontecer em aspergilose, para falar a verdade, né? E às vezes o pessoal fala assim, esse paciente piorou muito, isso é aspergilose. Arnaldo, você sabe o que é a patogenia da aspergilose? É infarto pulmonar. Então, um paciente com pulmão branco nos dois lados, ele tá tossindo sangue, né? Então, o paciente está com pulmão branco, dispineico, e o pessoal fala isso é aspergilose. Não é. Alvéolo capilar para uma outra doença, porque a aspergilose é uma doença focal. Eu vou te perguntar uma coisa. Quando foi o último paciente que você se lembra que morreu de aspergilose? Que você acompanhou? Então, morrer com eu sei vários. Não, morrer de. É difícil. Eu acho que quem morre de é Fusarium e Mucor. Flávio, quem morre de é Fusarium e Mucor. Quem morre com é Aspergillus e Cândida. Essa é a minha impressão, bem radical. A última questão aqui, para a gente poder encerrar. O Marcelo agradece, teve um caso de aspergilose com mieloma múltiplo e está levando vários insights. E aí o Leonardo Gomes aparece também, ó que curioso, Márcio, também mieloma múltiplo, que não é uma condição que classicamente a gente elenca. Existem, então, eu vou fazer duas perguntas. Primeiro, para você comentar quando o mieloma múltiplo é condição de risco para aspergilose, e aí ele conta a seguinte história, rapidamente aqui, ó. Ele teve um mieloma múltiplo e fez um TMO alto, como um autólogo, como se costuma fazer. Aí deu problema, teve falha de enxerto, teve que fazer uma segunda infusão e evoluiu com aspergilose. Fez vórico. 3 anos depois, a genesia de Anjo da Guarda, LMA secundária. Tá certo? E aí o que acontece? Claro, o idoso vai tomar venetoclax. E qual é a profilaxia secundária que você faria nesse paciente?
Então, se ele vai usar uma droga que interfere que bloqueia o metabolismo de alguma dessas drogas novas, eu acho que dos azólicos, se ele está hospitalizado, talvez eu fizesse uma echinocandina de venetoclax para 50% e dar isavuconazol junto. Eu faria isso. Perfeito. Deve ser um 11-14 para fazer venetoclax, deve ter ação do 11-14. É o Léo. Querido Oi, Léo, Márcio, você está tudo hospitalizado? bom? Tudo, Oi, Léo. Márcio, tudo bem? Faz uma equinocandina aí, uma Tá. Ele está hospitalizado. e dá o veneto dose plena. Porque Tá. nesse paciente é uma bala de prata, né? Você não pode... Eu não sou partidário de mexer em dose dessas drogas que são salvadoras de vida. Márcio, eu vou fingir que eu não ouvi que você prescreveu quinocandina profilática. Eu fiz só para te provocar. São 20h35 da noite. Eu gostaria de agradecer a todos que acompanharam. Márcio, foi excelente sua participação, muito esclarecedora. E não posso deixar de agradecer o nosso sponsor, a Night United, por permitir criar a atmosfera, a plataforma, e efetivamente nos dar a independência científica que a gente sempre pede para poder fazer esse tipo de evento. Então, obrigado a todos, um grande abraço a vocês, se cuidem. Márcio, termina aí, fala alguma coisa. Eu primeiro quero falar de novo que eu agradeço muito, me sinto muito honrado de ter protagonizado essa sessão no Dia da Aspergilose. Para mim, isso foi muito significativo. Um prazer trabalhar junto com você. A gente sempre faz uma dobradinha muito profícua. E agradeço ao Flávio, que está por trás disso na organização, e a todos vocês que estiveram presentes. Obrigado a todos.